Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do 8º ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos a respeito das diversas formas de regionalizar. Primeiramente, pessoal, o que é região? Região é um dos conceitos básicos da geografia, que representa porções do espaço geográfico delimitada por critérios arbitrários. Ou seja, toda região é definida por critérios definidos por quem vai regionalizar. Não existem critérios obrigatórios para aquela região. Cada pessoa pode definir os critérios por conta própria para fazer a regionalização. Regionalizar, como o nome indica, significa estabelecer regiões, criar regiões, significa dividir o espaço geográfico em regiões. Bom, e agora a gente vai discutir, pessoal, algumas formas de regionalizar o nosso planeta. A primeira delas, que vocês veem na tela aí de vocês, são as chamadas grandes áreas geoculturais, áreas do globo delimitadas por Yves Lacoste, um importante geógrafo do século XX, que leva em conta o critério da posição geográfica, ou seja, onde cada país encontra-se no globo, e a questão cultural, que cria laços entre os povos desses países, pela proximidade linguística, religiosa, musical, culinária e etc. E um critério que é muito utilizado para a regionalização, pessoal, é a questão ambiental. Biomas, climas, corpos d'água, biodiversidade ameaçada, enfim. É muito comum observarmos a divisão do globo em áreas baseadas em algum critério ambiental. Na tela, nós temos um exemplo. Nessa regionalização que vocês estão vendo, observa-se o estresse hídrico por país e região do globo. O que isso significa? Isso representa para a gente o quanto cada país usa de água em relação à quantidade de água presente no seu território. Quanto mais claro, menor é essa relação, ou seja, o país usa pouca água nas suas atividades econômicas e sociais, em comparação à quantidade de água que esse mesmo país possui. Quanto mais escuro, é o contrário, mais água é gasta em relação à quantidade de água presente no território dos países. Agora, nessa regionalização, pessoal, muito importante para nós compreendermos o nosso mundo multipolar pós-Guerra Fria, nós observamos a divisão da Terra em dois hemisférios socioeconômicos. O hemisfério norte, formado pelos países ricos e desenvolvidos, que possuem todas as condições para que sua população tenha uma boa qualidade de vida, a gente possuir uma economia complexa e diversificada, e o hemisfério sul, que é formado pelos países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos, cujas condições criam dificuldades e desafios para sua população. E, em geral, também possuem economias menos diversificadas, muitas vezes dependentes da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Percebam, pessoal, que norte e sul nessa regionalização não são divididos pelo Equador. Pelo contrário, Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, fazem parte do hemisfério norte e China e Índia fazem parte do hemisfério sul. Isso se deve pelo fato de Austrália e Nova Zelândia serem países desenvolvidos, enquanto China e Índia são países considerados em desenvolvimento. A regionalização pelo PIB per capita, pessoal, divide os países baseados numa média da produção total dos países em relação à sua população. Nesse caso, nós percebemos como algumas regiões são marcadas por países de renda alta, como a América do Norte e a Europa Ocidental, por países de renda média, como é o caso da América Latina, da Europa Oriental e do Sudeste Asiático, e por países de renda baixa, como é o caso da África. O IDH, que é usado nessa regionalização da tela, mede a qualidade de vida da população pelo nível da educação, da saúde e a renda per capita, que a gente discutiu aí no último slide. Algumas áreas que também são países de renda alta, também são países de IDH muito alto, com a sua população aproveitando uma alta qualidade de vida, enquanto nos países mais pobres, menos desenvolvidos e com maiores desafios, a qualidade de vida é bem baixa, justamente pelos desafios que essas populações enfrentam no seu dia a dia. O índice de Gini mostra para a gente o nível de desigualdade das sociedades, sendo que quanto mais próximo de mais desigual é essa sociedade. Observando essa regionalização, a gente consegue ver, por exemplo, que os Estados Unidos, apesar de ser um país muito rico e ter um alto IDH, ainda é um país bastante desigual. Enquanto os países da Europa Central conseguiram tornar-se ricos e desenvolvidos e manterem-se pouco desiguais. Claro, pessoal, que essa discussão não é tão simples assim. E é importante a gente conhecer todo o contexto e analisar todos os critérios para chegar nessas informações.
Mas é que esse não é o ponto da nossa aula de hoje. Hoje eu só quis mostrar para vocês como é possível nós regionalizarmos todo o espaço geográfico usando qualquer critério que a gente queira, né, que podem ser definidos por qualquer pessoa que queira organizar o espaço geográfico. E pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui, né, espero que tenha sido proveitosa para todos. Lembrando sempre que qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Ou se você for meu aluno, pode me perguntar diretamente em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a nossa próxima aula.